Tá bom. Graça, paz, misericórdia. Da parte de Deus Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tudo bem, Raziel? Tá bom. Bom, hoje nós vamos tratar do quinto selo. Que beleza. Tá igual aqui, eu estou com o ventilador aqui, ó. Vamos tratar do quinto selo. Eu estou pensando que eu devo diminuir mais, dividir mais as exposições para não ficar tão grandes, quase uma hora falando. Aí eu vou diminuir. Hoje nós vamos tratar do capítulo 6 de Apocalipse e vamos ver do versos 9 até 11, só 3 versos, que é tido como o quinto selo. Então, Apocalipse 6, de 9 a 11. Eu vou ler. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, coloco nas tuas mãos, humildemente, reconhecendo a minha nulidade, incapacidade, limitação, principalmente diante deste livro tão complicado nas suas simbologias, mas que tem a mensagem certa, clara, que o Senhor revelou para nós, igreja militante. Pedimos que tu nos ajudes a compreender e que seja de grande consolação e estímulo para nós continuarmos firmes na nossa luta. Pedimos assim em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Bom, o quinto selo foi aberto e não houve cavalo nenhum. Nós já tivemos os 4 cavalos e os 4 cavaleiros, e nesse quinto selo não temos nem cavalo, nem cavaleiro. Porque, na verdade, esta é uma visão que João tem do céu. E nós, então, temos que olhar esta visão simbolicamente, procurando encontrar a mensagem que o Senhor quer dar para a sua igreja aqui. Nós aprendemos que há a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja triunfante é composta, ou invisível, é composta de todos, triunfante, é composta de todos aqueles que já partiram, crentes, e que estão na presença do Senhor, triunfaram. É chamada igreja triunfante. E a igreja militante ou peregrina é a igreja aqui, na luta, que nós fazemos parte. Então, essa é uma visão da igreja triunfante, daqueles que estão lá, as almas dos crentes que estão lá diante de Deus. Aí as coisas que vamos ver, roupa branca, o altar, são questões simbólicas que trazem uma mensagem para nós que estamos aqui. E, bom, outra coisa que é preciso a gente observar é que existe uma mensagem que eu quero ver se coloco aqui os três pontos importantes para depois entrarmos em cada versículo e procurar compreender doutrinariamente e teologicamente também o significado de algumas coisas desse texto. Primeiro é que nós temos aqui uma consolação para a igreja militando aqui, que está na luta, que está enfrentando o inimigo. E é bom a gente lembrar que isto é natural. Desde o Éden,
Deus estabeleceu uma inimizade entre os filhos do diabo, da serpente, e os filhos de Eva, que são os crentes. Os filhos da serpente são os filhos do diabo, estão no mundo. E os filhos de Eva representam os crentes. Então, foi colocada uma inimizade lá do Éden, que perdura até hoje e vai perdurar até o último dia. Isso Deus quis assim, porque o Senhor usa também as nossas lutas com o diabo e contra seus filhos e contra o mundo para nos burilar, para que a igreja seja aperfeiçoada e preparada para estar na presença dele. Então, as aflições, as perseguições, as lutas são, de fato, muito importantes. Mas aqui nós temos uma consolação, porque mostra que os crentes, quando morrem, não acabou. A alma, o espírito, ou espírito, alma e espírito, a mesma coisa. Vive. Os dos ímpios também estão conscientes e vivos no inferno e estão lá atormentados. E os que são crentes estão na presença de Deus, na presença de Cristo, como este texto mostra. Então, isso acaba com a heresia dos adventistas. Na terra indígena Uruauau, depois do relato de que índios... Então, isso acaba com a heresia dos adventistas do sono da alma. Aliás, os adventistas nem creem mesmo na alma. Eles acham que é como os testemunhos de Jeová, que vem de lá, né? O testemunho de Jeová diz que a alma está no sangue, porque está escrito lá no Velho Testamento que a vida está no sangue. Então, é a alma. Acabou, morreu, não tem alma, não vai para lugar nenhum. O corpo fica para ser consumido e as pessoas estarão na memória de Deus, que vai lembrar delas na ressurreição. Isso é doutrina adventista. Mas a nossa doutrina, não. Nossa doutrina, nós temos alma ou espírito, que depois da morte continuam vivos, bem vivos e conscientes. Nós temos muitos textos, né? A palavra de Deus diz assim: o corpo volta ao pó como era e o espírito a Deus que o deu. De modo que as almas vão se apresentar diante de Deus após a morte e vai tomar o seu destino. Os ímpios, inferno, que é também um estado intermediário, onde as almas ficam já atormentadas. E os crentes, as almas estão na presença de Deus, conscientes, absolutamente conscientes. E inclusive, com sensações até do corpo, que não existe, o corpo ficou, mas elas têm sensações, são memórias da alma, do corpo e das sensações do corpo. Interessante isso. Meu velho pai, que já está com o Senhor, está lá, a alma dele está lá, consciente, na presença de Deus, mas ele, quando esteve aqui, teve que cortar as duas pernas por causa da diabetes. E era uma coisa interessante que ele sentia fisgar o dedão, onde tinha a ferida, foi no calcanhar. Ele sentia fisgar, não tinha mais perna, eu tinha cortado, mas na memória ele sentia a dor do que não existia. Esse é um exemplo de que a alma tem as sensações do corpo. Só que, claro, não vai ter sensações ruins nenhuma, nem de dor, nem de tristeza, nem de aflição. Mas o texto aqui nos dá essa consolação de que as almas dos crentes, quando são mortos, imediatamente são levadas para a presença do Senhor. Foi o que Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é? O apóstolo Paulo diz
O meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Sua alma está com Cristo, né? Nós temos muitos textos que falam disso. Então, aqui temos esse texto. As almas estão vivas lá, debaixo do altar, e elas falam, elas clamam, elas têm sedimento, elas têm memória, não é? E estão vivas. Então, essa é a primeira coisa, que depois nós vamos detalhar aqui outros elementos. A segunda coisa é que elas estão vindicando uma coisa que alguém pode ficar assim preocupado com isso, porque elas clamam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Então, elas estão fazendo uma reivindicação. Alguém pode pensar: bom, por que elas estão pedindo essa vingança? Parece um pedido de vingança contra alguma coisa pessoal com elas. E como é que fica quando Jesus diz: Pai, perdoa-te porque não sabe o que faz? Quer dizer, no sacrifício de Cristo, na sua morte, ele perdoou seus algozes. Estevão também: Pai, perdoa-te porque não sabe o que fazem. Então, a resposta é o seguinte: elas não estão fazendo nenhum pedido de vingança. A vingança pertence ao Senhor. Ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Romanos, no capítulo 12. Então, o que elas estão querendo? O que eles estão clamando? As almas estão vindicando a glória da justiça de Deus. Isso é perfeitamente viável e nós podemos reivindicar, sim, a justiça, a glória da justiça de Deus. Então, um exemplo que nós temos disso são os salmos imprecatórios. Muita gente fica sem dúvida, alguns não querem nem ler o salmo imprecatório, ou, no caso nosso, cantar. Bobagem. Nós temos que ler e cantar e orar os salmos imprecatórios, porque eles não são contra os nossos inimigos pessoais, eles são contra os inimigos de Deus. E então, nós estamos vindicando que Deus exerça juízo, justiça, juízo sobre os seus inimigos, os inimigos da igreja, os inimigos do reino de Deus, não pessoais. Inimigos pessoais nós temos que amar e perdoar, mas os inimigos de Deus, nós podemos vindicar, sim, a justiça de Deus. E é o que essas almas estão clamando, que a justiça de Deus seja feita e ele seja glorificado nesta justiça. Então, a vindicação não é pessoal, mas é uma vindicação em favor da glória da justiça de Deus. É importante ressaltar essas coisas. Outra coisa é que parece que elas não estão plenamente satisfeitas. Não. As almas que estão na presença do Senhor estão plenamente satisfeitas, com uma exceção. Os crentes que estão lá, com exceção de Enoque e de Elias, só esses dois. Todas as outras almas estão sem corpo. Então, elas não estão completas. Porque uma pessoa completa é alma e corpo. Então, elas estão só alma, não têm ainda o corpo ressuscitado. Então, elas serão completadas na ressurreição quando virão com Cristo e ressuscitarão primeiro. Então, como diz Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, então, sim, elas vão estar totalmente completas, totalmente realizadas. Mas isto não impede que elas sintam gozo,
satisfação, grande alegria, estão na presença do Senhor e então realizadas, sem nenhum problema. Então, ao fazer este apelo, não há nenhuma amargura, nenhuma tristeza, nenhuma falta de alguma coisa. Isso na verdade, é parte da adoração que elas fazem a Deus, vindicando a glória da sua justiça. As almas estão lá. E, ao receberem a vestimenta branca que o Senhor dá para elas, isto é apenas uma confirmação da justificação que elas já receberam em Cristo e também da pureza, livres do pecado completamente. Então, elas estão em plena santidade. A nossa confissão de fé diz que as almas dos crentes, quando morrem, são aperfeiçoadas em santidade, plenamente. Confissão de fé, do Westminster. Então, as almas, ao partirem, elas são plenamente santificadas. A nossa santificação aqui, enquanto no corpo, não é plena, não é completa, ela ainda é imperfeita. Mas quando a alma parte do corpo e vai para a presença do Senhor, ela é plenamente santificada. As almas estão totalmente santificadas na presença do Senhor. Então, essa vestimenta branca é para dizer isso. Elas estão plenamente santificadas, justificadas, puras, sem pecado algum, na presença do Senhor. E aí é-lhes dito que descansem. Então, esse descanse dos seus trabalhos significa que elas usufruam completamente de todas as benesses, de todo o bem que Deus tem reservado, preparado para as almas dos crentes que são recebidas na eternidade. Então, esse descanso vocês fiquem livres de toda preocupação e trabalho, vocês vão usufruir toda a glória, toda a bênção, toda a alegria. Outra coisa importante sobre isso, eu vou agora ver exatamente o que eu vi em Jecabil. Eu quero passar isso, porque é muito importante. Geralmente, o primeiro entendimento a respeito dessas almas debaixo do altar é o que o texto diz, que elas foram mortas. Então, a gente, à primeira vista, conclui que só são mártires, que não tem nada a ver com outras almas, só são almas dos mártires. Mas, pelo resto das Escrituras, nós não devemos interpretar assim. Nós devemos interpretar que essas almas representam todas as almas dos crentes que estão diante de Deus fazendo esta reivindicação da sua glória e justiça, sua glória na sua justiça. Por quê? Vamos ver alguns textos só aqui. Apocalipse, capítulo 13, nós lemos assim, os versículos 15, Apocalipse 13, 15 e 18. Veja, diz assim. Lhes foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não a adorassem, a imagem da besta. Todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a esquerda, para que ninguém possa comprar, vender, tal, se não tiver a marca. E verso 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem
entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de homens, 666. Nós ainda vamos ver isso. Mas o importante aqui é o texto que fala que não adoraram a imagem, não é? Veja, lhes foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adoram a besta. Então, as pessoas que não adoram a besta estão fadadas a morrer. Agora, veja, essa besta, nós vamos ver isso, porque há duas bestas, uma falso profeta, outra besta, que é o mundo, a Babilônia. E a marca, como nós vamos ver depois, significa na mente e nas obras, na mão direita. Então, é a mente mundana, comprometida com o mundo, e a mão direita, comprometida com as obras do mundo. Se você não tem essa marca, pelo contrário, você tem a marca do Senhor, que é o selo do Espírito Santo, você tem a mente de Cristo e as obras de Cristo. E você portanto, não é um adorador da besta. E você, então, tem que morrer. Na verdade, é o que acontece com todo crente. Todo crente que se converte, ele morre para o mundo. Ele morre para a besta. E ele passa a viver para Deus. Então, existe uma morte para todo crente. E não tem como a pessoa ser verdadeiramente crente sem ter morrido. Né? Ele sofre essa morte e morre para o mundo, morre para a besta, morre e agora vive para Deus. Então, é uma realidade não só de mártires, mas de todo crente. Todo crente é martirizado, no sentido de morrer para o mundo. Outro texto está em Mateus 10, 38. Mateus, vou procurar aqui. 10, 38. Mateus 10, 38 diz assim: Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Tornou Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo que eu sou batizado. Que era a morte, né? Que era a disposição de morrer. Ainda outro texto. Outro texto está aqui. Romanos 8, 35 a 39. Que é a experiência, a gente lê esse texto, e esse texto está falando conosco também, e envolve morte. Romanos 8, 32, 35. Diz assim: Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o direito de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Ele está falando de todo crente. Todo crente tem essa sina bendita, que é considerado ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, é uma questão geral, essa morte. Tem mais um texto ainda, Romanos 12, 1 a 2. Eu nem vou só lembrar, porque você também lembra, que é um texto importante que fala
Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Não vos conformeis com esse mundo e tal. Então, todo crente inicia a sua vida cristã num sacrifício de si mesmo, colocando o seu corpo no altar de Deus para ser consumido como oferta, né, ao Senhor. Não tem nada a ver com redenção e salvação. É uma consagração e dedicação total a Deus, que consome a si mesmo como o holocausto consumia, né? E o cheiro era agradável a Deus, um aroma agradável a Deus. A nossa vida tem que ser consumida com um aroma agradável a Deus. Já salvos, mas é assim que todo crente tem que fazer. Colocar-se no altar de Deus, para ser consumido e glorificar a Deus numa consagração, como se fosse uma oferta de manjares, né? Que se dedica a Deus e coloca para ser queimado, tal como oferta ao Senhor. Filipenses 2:17, mais um texto para afirmar bem isso aqui. Filipenses 2:17 diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, como sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Então, essa oferta como libação, isso é requerido de todos nós. Então, quer dizer que estas almas, segundo o Decabil está ensinando, e os textos que estamos mostrando também afirmam isso, representam todas as almas, né? Elas estão vivas, elas estão na presença de Deus. Muito bem. Então, fica bem claro isso na nossa mente, de que as almas estão vivas, aperfeiçoadas em santidade, na presença de Deus, conscientes, usufruindo de todo o bem. Lembrar também, por exemplo, o Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, também diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, pronto. Todos vamos, crentes, morrer e descansar das nossas fadigas, dos nossos trabalhos, e estar na presença do Senhor, usufruindo plenamente de todo bem, de todo gozo que podemos ter na presença do Senhor. Então, nós cremos firmemente nesta doutrina que as almas estão conscientes na presença de Deus e usufruindo tudo isso. Talvez alguém pode perguntar, e as pessoas que estão lá, as almas que estão lá conscientes, elas estão lembrando das coisas daqui? Então, como é que alguém pode dizer, como é que elas vão lembrar das coisas daqui ou ter interação com as coisas daqui e serem felizes? Não é vendo, por exemplo, sofrimento de queridos e tal. Não, a Eclesiastes diz claramente que, Eclesiastes capítulo 9, diz claramente que as almas, aqueles que estão com o Senhor, eles não têm parte alguma do que acontece debaixo do sol, diz lá. Então, realmente, não existe essa interação, não existe esse conhecimento. Nós não vemos na palavra de Deus nada disso. Evidentemente que elas vão se lembrar lá todo o bem que Deus fez, o benefício, vão recordar, sim, de como Deus as abençoou e especialmente a salvação, a redenção em Cristo Jesus.
porque vão adorar o Cordeiro, vão vê-lo como Cordeiro como morto por elas, e vão recordar de todo bem que o Senhor fez para darem graças e tudo, mas não tem interação com o que acontece debaixo do sol. Está lá em Eclesiastes, capítulo 9. Tá bom. Vamos continuar agora aqui o nosso verso por verso. O altar. O que dizer desse altar? Bom, quando Moisés foi fazer o tabernáculo, ele teve uma visão no monte de como era no céu, cada coisa. A arca, altar, tudo ele viu como era no céu. Né? Como Deus queria, ele teve a visão. Então, ele viu o altar no céu, aquela composição do átrio, que tinha depois o lugar santo e o santo dos santos. Essa composição ela é a figura, de fato, do futuro templo, né, que foi construído depois também com a mesma configuração. Então, esse altar estava lá nos céus. Se a visão que João tem é desse altar do incenso. O altar do incenso ficava no Santo dos Santos. Tinha a mesa da proposição, a arca da aliança, o candelabro e o altar do incenso, no Santo dos Santos. O sacerdote entrava uma vez por ano nesse lugar, não sem sangue, diz Hebreus. Ele entrava com sangue. Depois de ter feito propiciação pelos próprios pecados, ele entrava com sangue do altar de sacrifício que ficava na entrada da congregação. Ele, então, trazia esse sangue para dentro e aspergia nas pontas do altar do incenso o sangue. Isso está lá em Levíticos 17. Se você quiser, tiver paciência de ir comigo, Levíticos 17. Levíticos 17. Desculpe, Levítico 4, versículo 17 e 18. E diz assim: molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Então, ele entrou no véu, além do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação. De todo o restante do sangue derramará na base do altar, do holocausto que está na porta da congregação. Bom, então ele levou sangue e botou, aspergiu nas pontas do altar. Isso mostra que foi além do véu. Então, no Santo dos Santos. Bom, então essas almas estão num lugar mais próximo do trono de Deus. Lembra que a arca tinha uma tampa chamada propiciatório com os querubins. E Deus se assenta acima dos querubins. Então, era o trono de Deus no Santo dos Santos. Então, quer dizer que as almas estão no trono, no lugar mais especial nos céus, onde Cristo está sentado, o Pai, elas estão lá, junto do altar. Ora, esse altar não tem nenhuma razão senão figurativa. Esse altar significa que elas estão ali diante daquilo que garantiu a salvação delas. Porque em Hebreus diz que Cristo, o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, depois de ter feito o sacrifício de si mesmo,
Diz Hebreus, no capítulo 9, que ele entrou no Santo dos Santos de Deus, lá nos céus, né? Não com sangue de touros nem de bodes, mas seu próprio sangue. Então, você veja que essas almas, elas estão ali, e a visão do altar fala do que lhes garantiu estar lá e serem vestidos de branco. A justificação que vem da obra de Cristo, nosso sumo sacerdote. A outra coisa também, esse altar deve lembrar que Romanos 12, 1 e 2, que essas almas, elas viveram uma vida de consagração total a Deus, perderam suas vidas para o serviço do Senhor. Então, essas duas coisas nós podemos ver na figura do altar que está dentro do Santo dos Santos, do trono de Deus. A outra, versículo 10. Versículo 10 diz assim. Aqui. Deixa eu abrir de novo lá voltando lá para o nosso. Então, versículo 10, já falamos que elas clamavam, vindicando a glória da justiça de Deus, ele dizendo, tu és santo verdadeiro, porque não julgas, não vingas. Então, ele, no verso 11, diz que deu a cada um deles uma vestidura branca, e lhes disse que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se complete o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, já vimos que esse não é um clamor de insatisfação, mas é um clamor que reivindica a glória, assim como os salmos imprecatórios. Já falamos isso, não é? E que, inclusive, isto se encontra no Salmo 79. Seria bom a gente ver esse texto. Salmo 79. Está em consonância mesmo com esse clamor. Salmo 79, versos 79. Eu vou ler versos 10 e 11. 79, Salmo 79, 10 e 11. Por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Então, era comum haver essa reivindicação da justiça e do juízo de Deus contra os inimigos da igreja, os inimigos de Deus, né? Vemos isso claramente aqui nesse Salmo 79. Também Jacabim lembra que a mesma sorte, aquela parábola que Jesus contou da viúva diante do juiz iníquo, que pediu, clamou, seria bom, é Lucas 18, também tem conexão, você quer ver? Lucas 18. Lucas 18, de 1 a 11. Aí diz que havia na certa cidade, em certa cidade, versículo 2, um juiz que não temia a Deus,
nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Então, veja que a disposição do coração do Senhor é, de fato, fazer justiça, sim. O que a gente precisa pensar é que tudo isso é uma mensagem para a igreja aqui, sofredora, militante, que está sendo perseguida e que parece que prevalece o mal e que parece que Deus não está vendo, né? Você veja o Salmo 73, é a mesma coisa, o salmista, lá ele eu só vejo o mal crescer, eu que sirvo a Deus, não vai. Os ímpios prosperam, eles ficam gordos, médios, e então, o que adianta a gente buscar e servir a Deus? Quer dizer, essa é a mentalidade que nós, na carne, somos tendenciosos a ter. Então, a visão é para mostrar: não, Deus não está cego, Deus está vendo. E vai exercer, sim, juízo e justiça, né? Contra os inimigos de Deus, contra todos aqueles que o desprezaram e que perseguiram a igreja. Eles vão receber a recompensa. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, de fato, Deus vai ouvir, sim, o clamor dessas almas que assim clamaram e pediram ao Senhor. Eu quero agora só concluir com algumas coisas que eu acho importante doutrinariamente, teologicamente, fazendo um resumo. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é que a doutrina de que a alma continua viva, ela é imortal. Ela tem essa imortalidade. Ou estará viva na presença do Senhor, ou no inferno. E são os dois destinos. E é plenamente conscientes. Esta é a doutrina que contraria a heresia do descanso da alma, do repouso, né, que as almas somem e que só na ressurreição. Não. Elas estão conscientes na presença do Senhor. Nós temos outros textos que poderiam provar plenamente isto, que as almas estão conscientes agora na presença de Deus. A segunda coisa é que essas almas representam todos os crentes. Aqui está o número, mas é muito maior, porque ainda muitos vão se juntar a elas lá para formar a plenitude, ou chamada grande multidão, de todas as raças, tribos e nações. No capítulo 7, nós vamos chegar lá, mas vou adiantar agora só para ficar bem firme essa ideia. No capítulo 7, nós temos a visão dos glorificados, a partir do verso 9. Veja o que diz.
Depois dessas coisas, vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força, seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: esses que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Veja, vestiduras brancas, a mesma lá daquelas que estavam debaixo do altar. Todos terão vestiduras brancas. Respondeu: meu senhor, tu sabes. Então me disse: são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre elas o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Bom, ainda esses daqui ainda não têm corpo. Eles é a reunião das almas diante do Senhor Jesus. Todas as almas do Velho e do Novo Testamento, né, com exceção de alguns que estarão na terra, crentes, no último dia, estarão com Cristo e virão com Ele. Virão com Ele. As almas dos crentes vêm com Cristo. Cristo para nas nuvens e elas descem para ressuscitar primeiro. Depois, os que estiverem vivos naquele dia, crentes, terão seus corpos transformados no abrir e fechar de olhos. E aí, juntamente com estes que ressuscitaram, porque vão ressuscitar e com o corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, juntamente vão ser ressuscitados. Vamos ver esse texto, porque é muito importante, e eu fico impressionado que a maioria dos crentes não sabe disso. E está tão claro aqui. Veja, vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Esse dia encontrei no shopping uma missionária. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E a pergunta era essa. O estado das almas, lá, e como é que seria no último dia. Está aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, começando no verso 13. Preste atenção. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Eles usam essa expressão. Dorme é a mesma expressão que também Jesus usou, mas que é para a morte. Morreram. Os que morreram. Para não vos entristecerdes como demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, presta atenção, trará em sua companhia os que morreram, os que dormem. Ele vai trazer em sua companhia as almas de todos os que morreram, crentes. E ora, vos declaramos ainda por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, né, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos estes que morreram. Não precederemos, eles vão ressuscitar primeiro. Olha, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. As almas que vieram com ele, que ele trouxe junto, descem e ressuscitam primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados. Aí está o arrebatamento. O arrebatamento é no último dia. Vamos ser arrebatados juntamente com eles. Eles, eu creio, de mãos dadas. Vamos dar a mão assim, vamos encontrar pai, mãe, tal. E vamos dar as mãos e vamos subir juntos, arrebatados, com corpos glorificados. Arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor que ficou lá nos ares. Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, consolados uns aos outros com estas palavras. Então, você veja que o estado dos crentes é esse. Eles estarão com o Senhor como almas e virão para receber seus corpos, ressuscitarão corpos e ressuscitarão primeiro. Então, nós aí estaremos para sempre com o Senhor. Porque depois nós vamos estar lá assistindo de camarote toda a destruição dos inimigos e de terça parte da terra, que será queimada com fogo. Né? Isso nós vamos tratar no próximo selo, que é o sexto selo, que é a descrição do juízo final. Muito bem. Então, estão conscientes, estão vivos, voltarão com Cristo para reassumir seus corpos naquele último dia. Nós que estamos aqui, se Cristo não voltar, vamos morrer, vamos nos juntar a eles lá no mesmo lugar. E estaremos lá na presença do Senhor, vestidos de branco, né? Esperando os demais que virão e aguardando a ressurreição. Então, como eu disse, as almas que estão lá agora só tem uma coisa que falta para eles completarem plenamente o gozo e o júbilo, é receberem os seus corpos. Porque em 1 Coríntios fala que eles vão receber os corpos para receber no corpo os galardões e todas as maravilhas e bênçãos que Deus tem. Então, é no corpo. Como também os ímpios que estão agora no inferno, para desespero deles, o que estão sofrendo não é pleno. Vão receber um corpo de horror e de vergonha para receber no corpo o que fizeram contra Deus. Vai ser pior no lago que arde com fogo e enxofre, que é o lugar definitivo. Com seus corpos, vão sofrer nos corpos, um corpo de vergonha e de horror, todo o mal que fizeram contra Deus. E o contrário para nós, vamos receber no corpo todo o gozo, toda a glória e galardões que Deus tem para nos dar. Muito bem. Então, o Senhor disse, um pouquinho de tempo, um pouco só, já, tudo se completará. Minha justiça vindicada por vocês se efetivará de forma plena. E o sexto selo é a resposta, é a vindicação da glória da justiça de Deus através da descrição horrorosa, terrível do juízo final. Que é o nosso próximo assunto. Que Deus, então, por sua graça e misericórdia, possa consolar nosso coração, nos animar a continuar, porque, de fato, é grande a recompensa, será maravilhoso o que Deus tem preparado. Está muito acima do que podemos imaginar para todos aqueles que o amam. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, a bênção da Tua palavra tão maravilhosa, por esta visão tão bela, tão animadora e consoladora que o apóstolo João teve e, por Tua vontade,
inspirado pelo teu Espírito, registrou, para que nós agora, depois já de 2000 anos, mas como igreja do Senhor sofredora, pudéssemos receber esta mensagem de consolação e de ânimo, no meio de tanta luta, dificuldades, perseguições que temos tido e a igreja do Senhor tem tido ao redor do mundo. Que seja afastada de nós a visão de que o Senhor não está vendo, está indiferente, e que fique bem assentado no nosso coração que o Senhor executará o teu juízo. Dará a cada um segundo as suas obras, pisará no lagar da sua ira. E, ó Deus, dará a recompensa a todos os seus. Que, Senhor, tu nos ajudes a compreender a necessidade de morrer, a necessidade de virar as costas para o mundo e fazer uma entrega realmente total, de subirmos ao altar sobre a lenha para que sejamos consumidos, a fim de que, Senhor, seja um aroma a nossa dedicação ao Senhor total e o desprezo para com o mundo. Livra-nos da idolatria do mundo, da besta. Não nos deixe, Senhor, de forma alguma adorá-la. Nunca. Queremos, ó Deus, ter somente o Senhor como único objetivo de viver e de respirar. Que o Senhor seja glorificado, é assim que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom.